Eu tenho uma teoria meio estranha que diz que quanto mais a gente fica velho, mais a gente exige que as coisas fiquem à nossa mercê. Se as coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente classifica elas como piores. Mas tem um problema nessa equação. E o problema é o... Antes de a gente começar esse vídeo aqui, só fazer um adendo rápido, que isso aqui é um comentário sobre um comportamento, tá? Não é um comentário sobre as pessoas em si. Comportamento é diferente de pessoas, né? Comportamento tem mais a ver com um grupo do que com um indivíduo em si. Então ele é um comentário sobre um comportamento que eu venho reparando e que eu acho que talvez vocês tenham reparado também, espero que sim, mas vamos aprofundar nisso aqui para vocês entenderem. O novo filme do Mario Galaxy saiu finalmente, né? O nosso Mario Bros 2. E nas minhas andanças pela interweb, eu reparei um fenômeno muito curioso. 2 pontos. Adultos estão indo assistir um filme para criança e saindo do cinema frustrados. Eu vou repetir para vocês aqui, ó. Adultos, né, youtubers, críticos de cinema, influencers, comentaristas de internet mesmo, estão indo assistir Mario Galaxy, que é um filme com classificação indicativa para 6 anos, e estão achando ruim. Mas não é só isso não, tem um lance muito mais interessante, uma camada mais interessante acontecendo aqui, e provavelmente algum de vocês aí já deve ter feito o mesmo. Olha só, durante a minha viagem lisérgica, lendo e assistindo as duras críticas que o filme do Mario Galaxy tem recebido pela internet, eu recebi uma mensagem de um crítico que estava realmente consciente do que estava assistindo de verdade. E esse crítico é o meu filho de 11 anos. E ele mandou uma mensagem depois que ele saiu do cinema e assistiu o Mario Galaxy, dizendo que esse filme era 1000 vezes melhor do que o primeiro. E antes de eu ler a crítica dele aqui para vocês, presta bem atenção num lance aqui. Eu, como um adulto barbado, né, eu consumo tudo quanto é conteúdo de criança. Eu tenho bonequinhos do Sonic aqui, ó. Eu tenho bonequinhos da Hornet aqui. Eu tenho uma tatuagem da Hornet no braço. Videogame é uma coisa naturalmente criada inicialmente como um brinquedo. Filmes infantis são super divertidos. Eu adoro filme infantil, sou super fã da Pixar, sou super fã de anime, sou super fã de filmes infantis no geral. Um dos meus filmes favoritos é Totoro, que é o melhor filme do Ghibli, na minha opinião, e é um dos filmes mais infantis do Ghibli, inclusive. Então um adulto consumir um produto feito para um público infantil não é um problema. O problema é outro e vocês já devem ter entendido qual que é. Mas essencialmente o que meu filho disse, né? Meu filho fez 11 anos agora em março. Ele disse o seguinte, ele me mandou uma mensagem: pai, você vai adorar esse filme, ele é muito hilário, ele é super engraçado. Aí eu mandei pra ele assim: você gostou? Aí ele falou assim: é muito bom, o Yoshi é muito hilário. Aí eu mandei pra ele assim: você acha que é melhor do que o primeiro filme? Ele me respondeu assim: 1000 vezes melhor. E é muito bom porque ainda passa o trailer do Sonic 4 antes do filme. Aí ele repete aqui, né? Você vai adorar, é hilário. Repara no jeito que ele fala nessas mensagens aqui que eu li pra vocês rapidinho, que ele não tá tentando analisar o filme, ele não tá tentando parecer inteligente, ele não tá tentando nada. Ele tá só animado, ele se divertiu vendo um produto que foi feito e embalado pra ele. Ele fala do Yoshi, né? Ele fala do humor do filme, ele fala que o filme é muito mais engraçado do que o primeiro. Então ele comenta assim com toda a inocência de uma criança o que fez ele se divertir no filme, né? Ele fala até do trailer do Sonic 4, né? Coisa que a gente às vezes nem vê porque tá comendo pipoca, né? Enchendo a bunda de pipoca. Essa mensagem, guarda pra você essas mensagens, Armanjão. Agora, se vocês fizerem um experimento e abrirem alguma rede social de vocês, como o YouTube, né? Pegar aquele youtuber que vocês seguem, ou aquela youtuber que vocês seguem, ou entrar no Rotten Tomatoes, sei lá. Vai em algum lugar aí que as pessoas estão comentando sobre o que elas acharam, e comentando às vezes de forma até profissional, tá? Não tô falando só de gente aqui como eu, que tá falando aqui pelos cotovelos, um monte de groselha não, tá? Tô falando de gente que às vezes trabalha com isso, com comentar essas coisas. E é aí que a coisa fica mais curiosa, na minha opinião, né? Porque o que eu vejo, naturalmente, é um monte de adulto, gente adulta mesmo, cara, não tô falando de galera de 20 anos não, gente que tem mais de 40 às vezes, analisando o filme, mas não só com opinião, porque opinião todo mundo tem, né? Cada um tem a sua. Acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar de um filme, ou de uma série, ou seja lá o que for, né? É uma galera que tá analisando o filme do Mario Galaxy. Observe a palavra que eu usei aqui, analisando. Tem gente falando por aí sobre profundidade, sobre arco narrativo, sobre desenvolvimento de personagens, sobre desenvolvimento da mitologia do Mario, ou a falta do desenvolvimento da mitologia do Mario, né? Eu vi vários vídeos desses, tá? De gente que eu sigo há muitos anos, gente que eu respeito pra caramba, que eu sou seguidor no YouTube, eu acompanho o canal todo dia, toda semana e tudo mais, mas eu comecei a reparar nesse padrão, sabe? Que são pessoas, são adultos, né, que fazem esses conteúdos, e eu não vi ninguém elogiando o filme. Achei curioso isso. Inclusive um dos caras que eu acho assim, sempre faz vídeos assim, fantásticos e certeiros em tudo que fala, não porque eu concordo com o que ele fala,
mas simplesmente porque os vídeos são extremamente bem editados, assim, são dificílimos de fazer, porque eu trabalho com audiovisual, trabalho com animação, com design, com edição, né? Eu sei o quão difícil é produzir um vídeo daquele. E o cara analisou o filme numa perspectiva de um cara de, sei lá, 35 anos, eu não sei nem a idade desse cara, mas exigindo um arco narrativo do negócio, reclamando da falta de profundidade dos personagens, falando que o filme parece mais um playground. Sim, parece um playground, é Mario. E o cara ainda fala que ele prefere o primeiro e faz um comentário que eu achei super pertinente. Pelo menos um no vídeo inteiro. Ele comenta assim: se eu tivesse 12 anos, eu provavelmente adoraria esse vídeo. E aí me pegou. Porque eu falei, cara, como que a pessoa se presta a vir falar mal de um produto que não foi feito pra ele e admitir ainda que o produto foi feito pra ele e ainda assim continuar criticando? E ele continua criticando. E ele continua tentando dar a volta e achar sobre o que falar ruim de um filme que não tem por que ser ruim, né? Porque ele não é um produto feito para aquele público. Então é bom vocês perceberem isso, porque as próprias pessoas sabem que eles não são um público para aquilo ali. Os próprios adultos, eles não são idiotas, né? Eles não são estúpidos, são pessoas conscientes do que estão assistindo, né? E a maior parte das críticas que eu li e vi, né, assisti ou vi, sempre admitem isso em algum ponto do texto ou do vídeo. Ah, eu sei que eu não sou o público para isso, eu sei que para as crianças provavelmente, mas falta isso, mas falta aquilo. E eu acho que essas pessoas esqueceram o que é Mario, as pessoas esqueceram o que é isso aqui, ó, onde uma história, o encanador, que nem encanador, vira um elefante sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, né? Tem uma flor licérgica aqui no cenário que transforma o cenário numa parada mágica, sem explicação nenhuma. E é isso, só é cool, só é legal, sacou? Só é viajado, só é divertido de brincar. É como o próprio Miyamoto diz, né? Todo jogo de videogame deveria ser tratado como um brinquedo. E é por isso que ele mesmo é contra lore em jogo do Mario, contra profundidade no jogo do Mario. Porque ele não faz o jogo com essa perspectiva, né? Ele faz o jogo para as pessoas brincarem com ele. Aí seja adulto, seja criança. O adulto tem todo o direito de brincar com um brinquedo, tem todo o direito de assistir um filme infantil, gostar ou não. E uma outra crítica que eu li que eu achei espetacular, assim, no sentido negativo, né, claro, é de um analista que fala que não tem nada no filme que seja bom, nada, a não ser a qualidade da animação. E que o filme peca justamente porque ele não aprofunda na mitologia do Mario. Eu fiquei assim, mitologia do Mario? Eu jogo Mario desde o Mario Bros 1. E se tem uma coisa que eu nunca vi no Mario foi mitologia. Eu lembro da primeira vez que eu joguei Super Mario 3D World, né, aquele do gatinho. Miau, miau. O jogo começa assim, eles estão andando, né, na paisagem assim, de repente aparece o Bowser, faz um troço lá e aparece um cano transparente e eles caem nesse cano e o jogo começa. Aí você fala assim, caraca, cadê o arco narrativo aqui? Cadê a profundidade? Cadê a mitologia? Gente, Mario, todo jogo é uma desculpa para mecânicas novas. As pessoas estão precisando jogar Mario e parar de assistir filme e jogar Mario. As pessoas, que eu digo os adultos, né? Para lembrar e se conectar com a matéria-prima da diversão que Mario é. Eu sei que um filme é diferente, é uma mídia muito diferente. O filme ele precisa, de certa forma, desenvolver um arco, né, narrativo de começo, meio e fim, contar uma historinha. Mas o jogo conta uma historinha. E o filme também conta uma historinha. Mas veja que eu estou usando o in aqui de propósito, porque a historinha é só uma desculpa para você brincar. A história no Mario nunca foi importante, né? E a história do Mario no jogo também nunca foi. É só uma desculpa para você pegar o controle e jogar um pouco. E obviamente, né, não são só essas pessoas que eu tô comentando aqui, inclusive essa crítica que eu comentei aqui da pessoa que fala sobre o Mario não ter um arco, né, não ter uma mitologia desenvolvida, é uma crítica assim absurda. O texto ela deu 1 estrela pro Mario, pra vocês terem uma ideia. Mas eu percebo que isso virou meio que um padrão nos últimos anos, né, de adultos ficarem consumindo esses produtos infantis e sem perceber, esperando que aquele produto agrade a eles. E não. Tipo, se agradar é um acidente de percurso. Eu, por exemplo, assisti o primeiro Mario, ainda não assisti o Mario Galaxy. Eu confio mais na opinião de uma criança de 11 anos, não é porque é só meu filho, mas porque ele é uma criança de 11 anos, ele é o público. Eu confio mais na opinião dele do que de um crítico que escreve lá um texto palavroso exigindo nível Wes Anderson de um filme de Mario. As pessoas esqueceram com o que elas estão se conectando. Então eu vejo que tá virando meio que um padrão isso aí. E eu, como um consumidor de conteúdo desse gênero, como um jogador de videogame, como um cara que assiste animação a vida inteira e continua assistindo periodicamente, diariamente, eu posso falar para vocês de forma muito franca que muita coisa do que eu assisto eu sei que não é para mim. E ainda assim eu gosto. Por exemplo, eu sou um grande fã de Pocoyo. Eu acho o Pocoyo um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida. Ele tem uma historinha, ele tem uma pseudo-mitologia, vamos dizer assim. Ele tem personagens que têm seu espaço no tempo e tudo mais. Mas foda-se. A ideia do Pocoyo é ele brincar e ensinar as crianças a fazer alguma coisa. E eu gosto do Pocoyo não é porque o Pocoyo é legal. Eu gosto porque a animação é legal. Eu gosto da estética, eu gosto da criatividade dos caras no personagem.
mas não é um produto para mim. E eu garanto que vocês que estão aí do outro lado também gostam de muita coisa infantil e tá tudo bem. O ponto não é você consumir aquele conteúdo, jogar aquele conteúdo. O ponto é bem outro. O ponto é você esquecer que você não é o público. Porque uma coisa é você dizer assim, eu gostei ou não gostei desse filme específico aqui, né? Quando ele, digamos, para esse produto ali, que é um produto não feito para você. E outra coisa é você dizer assim, cara, esse produto falta coisas para eu gostar. Não, ele não falta não. Ele não foi feito para você, então ele não falta nada. E se vocês repararem aqui comigo, né, só puxando algum exemplo aqui de cabeça, e pegarem, por exemplo, o trailer novo que saiu da nova série de Harry Potter. Aliás, até o anúncio da nova série de Harry Potter, quando saiu lá atrás. E adivinha quem tá mais incomodado? Os adultos. Quem são esses adultos? São fãs dos livros e são fãs dos filmes antigos. Não são as crianças que estão incomodadas com o anúncio ou com o novo trailer da série de Harry Potter. São só adultos. Mas sendo bem direto, essa série não é para esses adultos. Essa série não é para mim, sacou? Apesar de que eu vou assistir, porque eu gosto de Harry Potter, não sou um Potterhead nem nada, nem li todos os livros, mas eu gosto dos filmes, eu acho legal a temática, né? Mas eu sei que não é para mim. Aquilo ali é para introduzir para uma nova galera. Gente, se vocês pegarem para ler o primeiro volume de Harry Potter, ele é um livro infantil. O filme 1 é infantil. Eles estão fazendo uma série para uma nova geração. É só aceitar isso que tá tudo bem. Aí eu vejo um monte de marmanjo chorando, inclusive atacando o elenco infantil de Harry Potter, saca? Atacando os atores, falando um monte de barbaridade com os meninos de 10 anos lá, porque eles são contra uma nova adaptação. Porque eles não acham que o elenco se parece com o pseudo-elenco que eles gostam. Tipo, mano, vai capinar um quintal, saca? Mas eu vou reconfortar esses adultos. Vocês já têm os livros de vocês têm os filmes de vocês. Assistam. E deixa a nova geração curtir a série deles. Mas eu também percebo uma falta de tato ao se divulgar certas coisas do mundo infantil, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais patético na divulgação da Nintendo é o Nintendo Treehouse, onde você tem um bando de adulto jogando jogos de criança. A maior parte dos jogos da Nintendo são jogos infantis, fingindo se divertir. Ali a gente sabe que é tudo ensaiado mesmo, e fica uma parada meio constrangedora, sabe? A gente sabe que todo mundo ali é contratado e ator, sacou? Aqui vai uma dica pra Nintendo. Põe criança pra jogar essa porra. Deixa lá um adulto ali, às vezes, comandando o show, né? Não deixando as crianças perder o controle, mas põe a molecada pra jogar. Põe a molecada pra testar um Mario. Ai, mas a criança não tem o controle, às vezes não vai falar o que foi combinado. Mano, não combina não. Se a porra do jogo é bom, a criança vai jogar e vai adorar. Você imagina no Nintendo Treehouse tivessem crianças se divertindo com os jogos deles. Ou crianças reagindo ao trailer deles, ao invés de ser um monte de adulto cansado de falar sobre aquilo, cansado de ver um Mario Bros, falando, de novo, mais um Mario, meu Deus, né? E é interessante isso, né? Porque a gente lida com um produto infantil, sendo que é apresentado por um monte de adultos, para um monte de adultos. É doido isso, né? Porque os jornalistas são adultos. Então o jornal especializado, né, a notícia especializada, o comentarista especializado em games, em filmes, não sei o quê, são adultos. Então uns adultos apresentam o produto infantil para jornalistas adultos, para depois convencer os pais a comprar o tal do produto para as crianças. E uma coisa que eu achei interessante quando eu fui ler as reações, né, só de sacanagem eu fui ler as reações lá no Rotten Tomatoes, né, a maior parte dos comentários positivos, se não quase todos, eram de pessoas que comentavam assim, cara, meus filhos adoraram, nota 10. Teve um cara, um comentarista, um dos poucos comentários do YouTube que eu sigo que falou bem do filme, falou exatamente isso. Cara, eu achei o filme pior do que o primeiro, mas ainda é um filme bom. Mas assim, eu sei que meus filhos vão adorar, saca? Ele falou assim, eu tive que assistir primeiro, né, porque por questões aqui de gravar o vídeo, mas vou levar eles hoje à noite e acho que eles vão amar o filme, eles vão adorar, e depois eu volto aqui pra falar. Eu achei isso do caralho, porque o cara, ele faz uma análise ali, e ele inclusive é doido, porque ele não faz nenhuma análise técnica, porque ele não pode fazer. Aí muita gente pode vir aqui nos comentários e argumentar, mas a Pixar faz filmes profundos infantis, né, com arcos narrativos e não sei o que, a gente chora assistindo. Cara, a Pixar não faz filme infantil propriamente dito. Os filmes da Pixar têm sempre 2, 3 lados. Eles são produtos mistos, né, são produtos que atingem vários públicos. Eu não acho que a Nintendo tá afim de atingir marmanjo que joga Mario na década de 80, honestamente. Eu acho que a Nintendo tá afim de inserir o Mario na realidade das crianças atuais. Agora, se a gente retornar um pouquinho aqui pro que o meu filho falou quando ele mandou mensagem, vocês vão ver que ali o filme tá funcionando. Ali a psicologia do diretor tá funcionando, a psicologia do parque de diversão, da explosão desenfreada, né? Aquele comentarista falou naquele troço que eu li lá, ele falou assim, toda hora eu ficava querendo sumir do cinema. Essa pessoa não tem um problema com o filme, ela tem um problema na vida dela, e aquele filme não está ajudando no problema da vida dela, né? Ela está precisando assistir filmes mais cabeçudos, né? Filmes reflexivos. Ela não pode assistir filme infantil. Tinha que ter um crítico só para isso naquela coluna.
Não é o caso dessa pessoa. Então ela não é boa, ela é suspeita pra falar sobre um produto desse, sacou? Quando eu li a mensagem do meu filho, eu rachei de rir. Eu falei assim, cara, que troço engraçado, né? Pra ele não precisa ser profundo, não tem pra quê. Ele não tá interessado em profundidade ainda. É claro que você pode ter produtos que tenham um pouco mais de substância. Não tem problema. Mas o outro lado também é verdadeiro, não tem problema também. E inclusive esse cara também admite isso na própria coisa que ele escreveu. Ele fala assim, mas nada do que eu estou falando importa. O que importa é que as crianças que vão assistir no cinema vão adorar. Então por que diabo você está fazendo essa crítica, cara? Porque em última análise, um filme desse só precisa fazer uma coisa, que é divertir o público dele. E o público dele são as crianças. E as crianças se divertem assistindo um filme desse, e se elas se divertem, ele cumpriu a função dele. E aí eu e o Mário aqui do lado, ó, vamos deixar uma mensagem muito especial para todo mundo aqui, que é o seguinte: a gente cresce e envelhece e acha que todas as coisas precisam crescer e envelhecer conosco. A gente chega num momento às vezes sombrio da vida e acha que até Mário precisa ser sombrio e duvidoso. Mas a gente tem que entender que nem tudo é para nós. Nem tudo no mundo foi feito aos nossos moldes. Às vezes a gente precisa desconectar um pouco das coisas e conectar com elas através da nossa própria infantilidade. Porque eu, quando vou jogar essas coisas, assistir essas coisas, eu jogo com uma mente infantil. Eu tô ali pra curtir a parada, pra curtir a vibe. Porque, em última análise, as coisas ainda continuam sendo feitas para outras pessoas que estão chegando. E nós, adultos, já tivemos o nosso filme do Mario de verdade. Foi aquela bomba da década de 80. Mas esse é o nosso filme. Abraça ele e pula no abismo. Mas e aí, o que vocês nos comentários acham sobre esse assunto? Vocês percebem esse fenômeno aí nas redes sociais, nos círculos de vocês? Vocês mesmo consomem esses produtos e criticam eles de forma adulta, né? Fazem essas críticas enviesadas, vamos dizer assim, sobre um produto que não é feito para vocês? Deixa aqui nos comentários também, porque isso aqui obviamente não é uma crítica às pessoas, esse é um comportamento que eu reparei, e na verdade nem crítica é mais um comentário mesmo em geral, porque eu particularmente acho estranho pessoas que não são um público-alvo criticarem aquilo. Vou dar um exemplo simples para vocês aqui. Eu não gosto de futebol, e eu conheço muita gente que tem um PlayStation 5 e joga FIFA. Eu acho um desperdício, mas quem sou eu para criticar isso? Quem sou eu para falar que FIFA é um jogo ruim? Não é da minha conta. Eu não sou o público de FIFA.